Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business, o seu podcast empreendedor. Pessoal, hoje eu tenho uma mulher realmente inspiradora, uma moça que atingiu muito sucesso. Ela é referência no agronegócio e também especialista em carne suína. Como vocês veem aqui na tela, seja muito bem-vinda a minha amiga Flávia Brunelli. Tudo bem, Tudo Flávia? ótimo, é um prazer, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, vou dizer para vocês, eu tenho uma grande honra de receber a Flávia. Vou dizer mais uma coisa: a moça é brava. Ó, sabe a revista Forbes Under 30? Aquela Forbes abaixo dos 30 que atingiram o sucesso? Ela foi capa recentemente. Então, realmente é uma grande honra receber você e saber que você tem um grande orgulho, né, da sua família de chegar onde muitos jovens hoje querem, né? Eu tenho muitos amigos que falam, poxa, eu quero chegar nessa aí e você alcançou. Então a gente vai falar bastante disso Com também. certeza, vamos bater bastante papo e contar bastante da sua trajetória. É isso aí. Primeiro agradecendo aqui a presença ilustre do nosso grande amigo e operador Davi Nunes, o filósofo. E vou te dizer, você tem algum amigo filósofo? Hoje você vai receber pergunta de um filósofo aqui hoje, Meu Deus, de um especialista, as perguntas capiciosas do meu amigo Davi Nunes. que bacana. Flávia, então vamos começar. Eu sempre brinco assim que eu gosto de apresentar a jornada do herói, que para mim o empreendedor, principalmente o brasileiro, ele é um herói. Ele tem que vencer grandes desafios. E como vocês sabem, já muitas vezes eu disse aqui, eu gostaria muito que a gente, como brasileiro, conseguisse expandir essa idolatria que às vezes a gente tem por atletas de futebol, que tá tudo certo, tá? Atletas em geral, sei lá, MCs, cantores, e que a gente conseguisse levar também para outras profissões, né? O empreendedor é um desses. E hoje, muita gente fala, pô, mas o empreendedor às vezes só brilha com 50 anos, com 40 anos, e hoje vocês vão ter a oportunidade de ter uma moça aqui que antes dos 30 anos, completou agora 30 anos, estava me falando ali. Aliás, parabéns, viu, Flávio? Foi Obrigada. recente, né? É recente. Completou 30 anos, tem já uma história muito bacana para contar. A Flávia, que é CEO e fundadora da Del Veneto, certo? Isso mesmo. Flávia, então conta um pouquinho para a gente do seu histórico, um pouquinho da sua trajetória, né? Até você chegar ao sucesso que você está atingindo hoje como uma especialista na área de cortes suínos, também uma referência na área do agro, de ter saído de uma revista tão importante e uma autoridade, né? Que é a Forbes, mas tudo teve um Com começo, tem uma certeza. história, e eu queria que você falasse a esse respeito, por gentileza. Tudo começou, na verdade, lá atrás, na minha faculdade. Eu fiz administração de empresas em Campinas. E lá na faculdade tinha que fazer um TCC no final do ano, no último ano. Que Hum, faculdade você fez, Flávio? Fiz Desculpa. Facamp, Bacana. em Campinas. E a faculdade tinha um TCC que tinha que ser um negócio real. E aí eu criei uma empresa, dei a ideia de um restaurante especializado em carne suína, com franquias. E é isso há 10 anos atrás. A carne suína era pouquíssimo explorada no Brasil e os professores logo de cara falaram: Nossa, genial. Eu tinha uma professora até que era judia e ela falou que a ideia era muito boa. Ela não comia carne, mas ela achou a ideia sensacional. E aí eu ganhei um prêmio com esse TCC. Uau! Eu ganhei o primeiro lugar e ganhei uma viagem para fazer um curso no Disney University, lá em Orlando. Nossa, que E aí todo legal. mundo falava assim: Flávia, essa ideia é muito boa. Aí eu pensei, falei assim: eu não ganho uma viagem para fazer um curso na Disney assim. Não deve ser uma coisa comum. Isso é um grande prêmio. E aí, na época, eu trabalhava na Tetra Pak, em Campinas. E eu tava seguindo uma carreira corporativa. Você é natural de Campinas? Não, eu sou de São José dos Campos. Eu Ah, fui São fazer José dos faculdade Campos. lá. Ah, tá. Então, eu fui para lá. E aí, lá, eu ganhei o prêmio. E eu já trabalhava na Tetra Pak. Estava para ser promovida lá na época, para um cargo de liderança da América Latina. Uma jovem com 21 para 22 anos. Acho que eu tinha 21 ainda na época. Nem tinha feito 22. E aí todo mundo falava assim: é uma grande conquista. E eu sempre quis uma carreira corporativa. Minha família tem empresa, o agro, a fazenda, a criação dos suínos na Itália, há 90 anos. E há Uau! 40 anos aqui no Brasil. A criação do meu nono começou. E eu via como referência, tinha muita admiração, mas eu falava assim: isso não é para mim. Porque é muito complexo de dor de cabeças e BOs familiares, de brigas familiares que um negócio gerava.
E aí, quando eu tive a oportunidade, o insight de abrir meu negócio sozinha, aí eu falei, eu acredito que agora eu posso seguir os passos da história do meu nono, da trajetória, mas criar meu negócio para evitar conflitos. E é um negócio que só eu de dona, de sócia, e aí que eu fundei a Del Vêneto. Aí eu pedi demissão, na época eu recebi uma promoção na Tetra Pak, pedi demissão, e aí comecei a empreender. Antes de empreender, eu fui fazer gastronomia no Senac, fiz um curso de formação básica no Senac de gastronomia e trabalhei em restaurantes. Eu trabalhei em restaurantes para poder entender as dores dos restaurantes. Eu falava, como que eu vou abrir um restaurante? Eu sempre gostei de ter domínio técnico do que eu vou falar, do que eu vou fazer para poder empreender, porque eu não conseguia acreditar que eu ia liderar se eu não soubesse do que eles estavam fazendo de fato. Concordo com você. Só achar que tem uma ideia e não saber como que as pessoas estão fazendo por trás, para mim não fazia sentido. E aí que eu pedi demissão, e aí fui fazer gastronomia, trabalhei em restaurante, e aí no restaurante eu enxerguei uma dor. Eu enxerguei os desafios dentro de uma cozinha, num estágio que eu fiz, e eu enxerguei 2 problemas. Eu enxerguei que tinha uma dificuldade de mão de obra especializada e gerava muitos recortes, porque é difícil na cozinha receber a peça da carne inteira, e aí gera um monte de recorte, gera perda. E também um padrão. É difícil com uma mão de obra para manter uma constância num padrão. Então, eu resolvi criar os cortes de carne suína porcionados e padronizados para os restaurantes, para atender essa demanda. Sim. E eu fui para os Estados Unidos, para a Argentina e para a Itália, fiz uma imersão nesses 3 países, em açougues, e aprendi lá cortes que não existiam no Brasil. Então, tudo começou com indo lá, pedindo para aprender com os açougueiros, e vendo o nome de cortes, aí anotava, não sabia nada do que era aquele corte, short rib, prime rib, que parte aprendi, ia pro apartamento e fazia anotações, pesquisava no Google, tradutor, entendia, pegava vídeos no YouTube, e aí fui desenvolvendo a rede de cortes que eu tenho, que são pioneiros de cortes especiais na carne suína no Brasil. E eu não me conformava de a gente consumir carne suína só em épocas especiais e a gente ter pouco em restaurantes, não ter só carne bovina e peixes em restaurantes de alto padrão. E aí foi isso que acabou me incentivando a começar os cortes, desenvolver a desossa. Fui pioneira em cortes de leitão de leite, que a minha inconformidade é que a gente comia só leitão no Natal. Por quê? Porque nenhuma família tem um forno para caber para assar um leitão inteiro, e durante o ano. E além disso, ninguém para comer um leitão inteiro, você precisa de 15, 20 pessoas. Sim, claro. E eu gostava muito de leitão, eu ficava esperando até dezembro para comer. Eu falei, por que não ter corte de leitão? O desejo, o princípio de marketing. Ela tinha desejo de comer leitão com mais frequência. Daí veio a ideia. E aí eu estudei, fui aprender aluguei uma sala de desossa de cordeiro, e lá comecei a aprender os cortes do cordeiro e adaptei e criei a desossa de leitão no Brasil. Então, que não existia cortes porcionados, prime rib, copa lombo, tibone de leitão, carré, pernil, paleta, só corte de leitão. Rapaz, esse dia eu comi um filé mignon, esse dia, acho, um ano, cara, eu adorei aquilo, suíno. Cara, agora todo churrasco tem que ter isso, porque ele realmente é muito saboroso. A carne de porco, ela é muito saborosa. Aí eu vou entrar em 2 detalhes que eu não sei se você... primeiro, essa certa... rejeição ou eu vou usar até desprezo ou não ter assim tanto interesse na carne suína, talvez tenha um pouco a ver com algumas crenças relacionadas a isso. Quero saber se você pode falar um pouquinho a esse respeito, se você acredita que isso foi um Com certeza. dos problemas aí. Se quiser falar, depois eu construo. A carne suína no Brasil, ela é vista como uma carne de segunda, de terceira, porque era uma carne criada comendo lavagem. Os porcos eram criados em regiões sem saneamento básico. No Brasil ainda, infelizmente, a realidade de interiores, Lógico, claro. tem regiões sem saneamento básico. E aí, as fezes humanas contaminavam a horta desse animal, e aí esse animal, ele ingeria a doença através do ser humano. Então, o ser humano colocava ele num ambiente impróprio, e aí isso acontecia. E o principal ponto meu foi assim, falavam, por que você não faz carne bovina? Minha família também tem criação de gado. Mas eu falava assim, a carne bovina já tem muitos players grandes e já tem um trabalho bacana de carne bovina. Né? Claro. A carne suína era inexplorada no Brasil.
A gente tinha um universo, como vender sapato para lugares que só andam descalço, assim, e eu analisava números no exterior, Europa, Estados Unidos e Ásia, a carne suína é a carne mais consumida do mundo, é a número 1 em consumo no mundo. E aqui no Brasil, Aliás, ela é muito mais consumida no mundo do que a carne bovina. muito Eu mais. vi recentemente um Ela é dado número sobre 1 em isso. consumo no mundo, a carne suína, a carne mais consumida do mundo. E no Brasil a gente tem esse preconceito. A gente tem uma média de 20 quilos per capita por habitante por ano. Isso subiu nos últimos 3 anos. Era 15 quilos. E Uau. comparado nos outros países, é 40, 50, 60 quilos. Países, Europa, E Ásia, é uma carne relativamente mais Estados barata do Unidos. que a carne bovina, né? Sim, sim. Só que o brasileiro não tinha o hábito. E eu falei, aí a gente tem um desafio de explorar e mostrar para as pessoas. E aí isso que me despertou a vontade. Cara, ideia interessante, assim, você traz o consumo de uma carne altamente nutritiva também, a um preço mais acessível, né? É, e além de tudo, a gente estava conversando, você aprimorou a cadeia, ou seja, você gerou mais sustentabilidade. Você passou a usar mais, vamos falar de sustentabilidade, cadeia, você passou a usar mais elementos ali dentro da cadeia da suína, né? Hoje a fazenda tem uma criação focada em bem-estar animal, toda a preocupação. E isso ele já era uma coisa que já tinha na fazenda, só que a gente não informava para o cliente. O meu trabalho é muito comunicar, contar como minha família cria da melhor forma, com a melhor qualidade, toda a O preocupação. aproveitamento melhor dos cortes também, né? Isso é um aproveitamento da minha desossa. Isso eu que desenvolvi esses cortes. Não tem a ver com a criação. A Sim. criação tem o bem-estar animal, a criação tem um foco em sustentabilidade, geração de energia, biogás, de biodigestor, gera uma parte da fazenda autossustentável, geração de energia. Então, tem vários elementos que já tinha na fazenda e que o cliente final não sabia. E aí eu comunico, explico e apresento isso para os clientes. E aí Sim. se torna um diferencial. E internamente a desossa é dar o melhor uso para todas as partes do suíno, é Isso é criar sensacional. cortes para todas as partes, não deixar nenhuma parte de fora. Quando a gente tem uma brincadeira, não leva a mal, quando a gente vai comer carne, fala assim, esse boi morreu de graça, né? É, É quando você aproveita muito pouco, joga muito. Então, assim, nesse caso, você melhorou bastante o uso, né? Então, você acaba valorizando mais, consumindo exatamente. mais, né? Então, isso é bem interessante, né? Flávio? Aliás, eu achei bonitinho, cara. Diz que a ragazza falando nono. Faz tanto tempo que eu não ouço assim. Eu sou de família italiana, né? E o nono sempre foi uma expressão que a gente É. lidar ali com os nossos avós. Eu achei bonito você falar assim. E conta um pouquinho da sua. Você falou que sua família é de origem italiana, né? Até o Isso. Brunelli é um sobrenome extremamente comum na Itália, né? Da montanha do Vêneto, a região, minha empresa chama Del Vêneto, significa do Vêneto. Uhum. Vêneto é como se fosse o estado da Itália, que minha família veio, especificamente a cidade de Verona. Meu nono nasceu numa montanha de Verona, chama Velo Veronese. E lá, minha família já tem a tradição de criação de suínos há agora já faz 100 anos já. Uau, 100 anos! Uma tradição bem longa, do começo do meu bisavô, na época da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Meu nono tinha que esconder as produções dos salames que ele produzia dos soldados alemães, porque a família toda estava na guerra e ele estava em casa só ele, o filho mais novo e a mãe e a irmã. E ele tinha que proteger todo mundo, esconder a produção. E se os soldados descobrissem que ele estava escondendo, mas aquilo era o sustento. Se ele não escondesse Claro, o que ele claro. produzia, ele não vendia, não tinha dinheiro para sobreviver. Uau. E aí ele tinha que esconder dos soldados alemães e ele sempre foi muito forte e é um exemplo para mim, meu nono. Ele faleceu faz 2 anos, mas o legado dele continua vivo no meu coração e na minha Não, o seu olhar inspiração. brilhou quando você falou dele, por isso que me chamou a É, atenção. E o carinho, né? Do noninho, o nono é. italiano. Quem você que é de família italiana deve ter lembrado com carinho aí desse momento. Aliás, 100 anos produzindo. Cara, eles produzem carne suína mais tempo que minha sogra existe, cara. Realmente não é fácil. Ela deve estar ouvindo, assistindo, né, dona Maria? Vai ficar brava, vai me puxar a orelha, mas é verdade, né? Então, 100 anos trabalhando nesse, Na nesse, nesse criação setor. e Então, minha família na Itália ainda continua com a produção lá. Eles têm um agriturismo lá, eles recebem os clientes para visitar a fazenda, ótimo, conhecer, legal. tem a produção de salames, de formaggio, de gelato. É uma fazenda muito bonita e turística lá na Itália. Gelato é uma delícia, hein? Eu adoro falar nisso. Não, e assim, só que o seu negócio, ele vem com, eu não vou dizer na contramão, mas ele vem assim de um nicho inexplorado, com uma ideia completamente diferente. Você se expôs ao erro de uma forma, eh,
bastante corajosa, ousada, e você desenvolveu uma técnica diferente de cortes. Eu queria agora que você explicasse como é que funciona, por exemplo, hoje, esses processos da Via Veneto, da Del Hoje, Veneto, perdão. hoje eu compro animal vivo da minha família, terceirizo o abate, envio para um frigorífico que faz o abate, especialista em abate, recebo a carcaça, que é o animal abatido. E aí, dessa parte, eu defino toda semana os cortes que são ser feitos. Tem semanas que o prime rib, eu tiro maior, ou tiro a costelinha, ou tiro a panceta. Então, eu defino o pernil. Tem semanas que eu faço o prosciutto, que é um presunto defumado. Tem semanas que eu faço linguiça. Então, eu defino, de acordo com a desossa, os cortes que eu quero gerar. E aí, isso faz uma programação semanal para atender os clientes dos restaurantes que eu atendo. Restaurante de alta gastronomia, atendo Fasano, atendo Alex Atala, atendo, entre outros, bem renomados. Terraço Itália, alta gama de exigência aqui em São Paulo, por ter um produto de extrema qualidade, um peso diferenciado. Minha família trabalha com animal mais pesado, com animal que tem mais marmoreio, que tem acabamento de gordura. Uhum. Então, uma carne. Hoje a gente trabalha com uma raça que chama Duroc, que é considerado o Angus da carne suína. É uma raça super especial, uma raça premium, que é uma raça muito marmorizada, que tem cortes para churrasco, Deve para ser grelha, saborosíssimo, hein, cara? cortes Eu já tô diferenciados. ficando com água na boca de pensar um churrasquinho aqui. Como é que é o nome? Durox? Duroc, Duroc. Duroc. Isso aí eu já vou colocar aqui na minha lista aqui pros próximos. Ai, David, Fabinho, aí, ó, já tem coisa nova vindo aí pra gente. Meus parceiros de churrasco. Cara, muito legal. E assim, e aí dentro dessa cadeia que você explorou, eu vou trazer aqui mais um ponto que eu acho bem importante. Sem mimimi, vocês me conhecem, muito mais focado em informações e fatos. Você entrou no mercado majoritariamente, eu vou te falar assim, realmente muito expressivamente dominado por homem, né? Você é muito jovem, mulher e inovando. Como é que foi esse processo para você e que lição você pode dar, uma inspiração você pode dar e para as pessoas que têm esses sonhos e às vezes desenvolvem projetos, e a gente sabe o quanto é difícil para o empreendedor colocar em prática, mas você é um caso que deu certo. A pessoa que fez o caminho correto e tá, lógico, passando sempre pelo aquilo. Eu sempre falo que tem vários momentos de arrebentação, você passar e da arrebentação, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse seu desenvolvimento nesse setor do agro. Eu acho que tudo começa com exemplo, na verdade. Eu tenho o exemplo da minha mãe, que cuida da fazenda, e ela já era uma mulher, e ela predominantemente só em mercado dos suinocultores, produtores, fazenda. Eu ia com reuniões dela, com ela quando era criança, eu adorava acompanhar ela em Campinas nas reuniões que ela tinha com os amigos suinocultores. E era só ela de mulher. E ela nunca me falou como um problema isso. Eu nunca vi, eu só achava diferente. Sim. Mas ela se posicionava, todo mundo respeitava ela. E ela nunca me falou como mimimi, nunca me falou, ai meu Deus, eu sou mulher, coitada de mim, ninguém me trata bem, me tratam diferente. Não. Ela se posicionava como firme, dura, segura, com muito conhecimento técnico e com muita propriedade do que falava, com domínio. Liderança pelo exemplo mesmo, né? E aí eu via que era assim. E aí quando eu comecei a empreender, ainda não estava tão alto esse negócio da mulher, da dificuldade, de tudo. Então eu aprendi com o exemplo dela e aí eu ia para os eventos, me posicionava normal, igual uma pessoa, um homem. Eu simplesmente ia Você não com via essa domínio. diferença, Eu ia com o meu domínio. Para mim, segurança, né? o que ganha é o conhecimento do que você está falando, saber. Isso é o que traz tranquilidade para você poder falar, comunicar e não ter medo. Era difícil. No começo, eu não conhecia ninguém, donos de restaurantes, chefes, assadores. Eu ia em eventos de assadores, 50, 60 homens e só eu de mulher, ainda jovem. Nessa época eu falava a minha idade, as pessoas não Essa pergunta eu quero te acreditavam. falar, é mais difícil ser mulher ou vencer o preconceito pela idade?
Pra mim, eu acho que pela idade é mais difícil. É. Teve épocas até que na primeira vez que eu falei que eu tinha 23 anos, que estava começando, as pessoas olhavam com uma cara de tipo, não é possível, o que que essa menina tá falando? Aí eu comecei a aumentar a minha idade, eu falava que eu tinha 28, tipo, aumentar a idade para dar credibilidade para as pessoas Legal esse não relato. terem a barreira tão grande, não sabe nem o que tá falando, mas eu tinha propriedade, sabia, estudava, entendia tudo do que eu estava falando, tinha domínio. Óbvio que a gente vai aprimorando habilidades comportamentais, de liderança. Quando eu comecei, eu não tinha desenvolvida, mas tanto quanto hoje. Mas o ponto, eu acho que é você saber o que você quer e não ter medo. Não, tá vivo, fica tranquilo. Saber o que você quer e não ter medo. E para frente com força, sem receios e ser segura, passar sua mensagem, poder transparecer a verdade do que você acredita, trazer a sua argumentação, trazer o que você trabalha, o que você faz. Isso que faz a diferença. É a força e a falta de medo, a falta de insegurança, esses receios, deixa na gavetinha e vai com tudo. A gente vai em um evento de empresários, no começo, você não conhece ninguém quando você vai começar. Ir cara de pau, Claro, enfrentar, claro. vencer todos Desafio esses de todo dias. empresário, É o né? desafio de todo empresário. E foi isso que eu passei. E eu acho que isso só vence isso enfrentando, sendo firme, sendo seguro, sabendo do que você está falando, indo atrás de conhecimento, estudo, indo atrás de novas formas de saber como lidar com esse mercado. Sim. Vocês viram, né? Italiana falando, e Fala com a mexe a mão. mão, e trabalha a mão. É engraçado essa entrevista. Tô lembrando muito mais da minha família, né? As irmãs falam muito com as mãos, assim. Eu também, né? Óbvio, né? Mas a descendência italiana é muito. Essa característica é muito clara, né? Tem até alguns memes, às vezes, que a gente vê. Tem uma menininha que ela fala italiana, ela fala assim muito, né? Com a mão. É muito engraçado, né? Aliás, antes da gente dar o próximo passo, vamos falar dos nossos patrocinadores, daqueles que pagam o salário do grande Davi Nunes, o filósofo. Vamos falar, a gente fala aqui muito de saúde, né? De bem-estar, de cognitivo, de você conseguir ter uma harmonia ali entre os seus, o seu dia a dia, né? Então, assim, poxa, tudo bem, você acabou de fazer 30 anos, é muito jovem, mas você tem que ter sua preocupação com como é que você vai olhar para frente, como é que você vai aprender, né? Como é que você vai continuar se desenvolvendo. Entrou na zona de conforto, eu sempre falo, a zona de conforto é, eu tenho uma frase específica muito delicada para isso, que é a zona de conforto é a poltrona do capeta. Então, se você sentou na zona de conforto, naturalmente você vai ficar para trás. Então, você precisa estar estudando e se preparando, né? Constantemente. Você tem também que cuidar do seu corpo, porque, aliás, é uma máquina que Deus deu pra gente que a gente precisa cuidar para que a gente tenha longevidade e, poxa, é um passo importante, até porque você, como líder, tem que ter esse posicionamento. Então, eu queria que você falasse, antes da gente entrar com os nossos patrocinadores aí, como é que é a sua vida, seus hobbies, como é que é você fora da empresa? A gente vai voltar para o tema da empresa, mas como é que você gerencia isso? Porque você é muito jovem, e já tem, como todo empresário, mas se você já tem uma empresa estruturada, você tem que ter uma rotina muito bem definida de agenda, de trabalho, né? Mas também tem que ter a sua vida social. Como é que você consegue se organizar em relação a isso? Olha, tem duas coisas que eu acho que são bases para essa rotina e para essa organização. A primeira, a saúde. Exercício físico para mim é fundamental. Eu acho que é minha válvula de escape, Legal. descarregar toda a energia, todo o estresse, toda a ansiedade. No exercício físico é o que eu consigo a melhor forma. E tem um outro pilar que é muito importante para mim, que é a minha espiritualidade. Ela me reconecta, ela me faz minha bateria, me recarrega a bateria lá. Lá é minha relação com Deus, isso para mim ele é fundamental e sem ele eu não conseguiria ser nada do que eu sou, eu não conseguiria fazer o que eu faço, porque a fonte, a energia vem lá de cima, vem dele. Então, meu relacionamento com Deus é para mim primordial e manter um hábito de exercício físico, rotina de saúde, eu acho que são os dois elementos chaves. E para se manter aí sempre à frente, na vanguarda aí dos. Estudar, sempre tá em curso, sempre tá lendo, sempre tá sabendo. Instagram para mim é uma ferramenta de trabalho muito grande, eu tô o tempo todo
olhando e aprendendo com outras pessoas de outras áreas, não só da minha área, eventos de network, eu vou bastante, cursos, livros. Você disse para mim que agora você tem evitado cursos mais extensos, mas tem participado de muitos cursos. Eu tenho mesmo. Eu Mais fiz 3 curtos. faculdades, tá? Mas, assim, hoje eu vou dizer, nos últimos 10 anos, eu fiz vários cursos, mas cursos, assim, imersões de final de semana, Isso. dias que vão ajudar você a desenvolver alguma habilidade, mas não mais esses cursos grandes. Você também tem essa Eu rotina, né? tenho esse hábito de fazer constantemente, todos os meses, pelo menos, eu tô aprendendo alguma coisa nova, tô em contato com um conhecimento diferente, reciclando, e isso ajuda a gente a renovar as forças, Sim. renovar as ideias, reciclar e vir com novos insights para os negócios. Conviver Então, com outros conviver empresários com outros é empresários é fundamental, né? fundamental para mim, para minha rotina de trabalho, porque a gente ouve dores dos outros e a gente parece que a gente não se sente tão sozinho. Exato. Então, se enturmar e se entranhar em universos de outros empresários e fazer esses cursos pequenos, imersões, um dia, uma noite, uma tarde, para mim tem uma grande valia e é onde eu aprendo mais do que numa faculdade, uma formação de 4 anos, mas que é um conteúdo muito teórico. Eu busco conteúdos práticos, ou Sim. livros para ler, mas focado em Aplicações. coisas que dá para eu aplicar. O que você gosta de ler? Eu gosto muito de livros de negócios, eu só leio negócios e espiritualidade, tipo de Tá na meia da Deus. minha turma aí, cara. Hoje eu Alguma tô lendo coisa a para. Suma Teológica do São Tomás de Aquino, que eu acho sensacional. Nossa, que livro fantástico. E eu leio muitos livros de negócio ou de ferramentas, né? Assim, coisas que eu vou aplicar, tipo gestão de venda, gestão de equipe, ou coisas nessa linha, né? Tem algum que você tá lendo agora ou algum que você gostaria de chamar a atenção? Olha, tem um que eu gosto muito, que eu falo bastante, chama O Lado Difícil das Situações Difíceis. Esse Esse livro livro eu não li ainda. é muito bom, ele mostra a realidade. Porque eu no Legal. começo, quando eu comecei a empreender, eu lia muitos livros, não conhecia, não tinha indicações, lia muitos livros motivacionais de empreendedorismo, e tudo que fala que a vida é fácil, empreender é lindo e parabéns, e é um herói, parece que é tão simples empreender, né? Tem uma vontade, faz, vai lá. E não é bem assim, não é nada assim, na verdade. É muito duro o empreender, é solitário, é frio, é sozinho, precisa de muita perseverança. Eu li um outro livro na parte mais espiritual, mas que tem a ver com empreender também, que me ajudou muito, que chama Esmagados, Esmagados. que fala da uva, que com a uva para o processo de vinificação, que para ela dar o melhor suco, você tem que esmagar. Primeiro tem que deixar amadurecer e depois vai lá e amassar a uva para poder gerar o bom vinho. E o vinho com mais tempo vai ficando melhor. E esse vinho tem uma viés, um livro cristão, mas que também me serviu muito para os desafios que eu estava passando na empresa. Analogia de vida. Uma Né? analogia de vida e de força para aguentar, sabe? Aquele livro que eu li em doses homeopáticas todo dia, não queria que terminasse, porque ele me dava força, me ajudava no dia seguinte para enfrentar os novos desafios. Você sabe que eu gosto muito do livro. A gente fala, esse livro é meio. Pessoal que tá saindo da adolescência. Eu não acho. Chama 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. É muito bom. Cara, eu acho esse livro sensacional. Eu já li ele umas 3 vezes e eu deixo ali, eu fico consultando algumas coisas. Eu acho o Jordan Peterson um dos caras mais brilhantes dessa geração. Ele tem um livro chamado Maps of the Meaning, que é o Mapa do Significado, que é sensacional, mas aqui ele já exige uma entrega muito maior, porque já é um livro de especialista, né? Assim, digamos assim, na área dele, né? Mas eu acho ele muito bom. E é um livro que eu uso dessa forma aí, de vez em quando eu puxo pra ler. Hoje eu tô relendo um livro chamado Receita Previsível, do Aaron Ross, que esse livro é sensacional. Muito bom. Te ajuda a montar a máquina de vendas, então eu tô reaprendendo com ele alguns conceitos que é realmente importante. Aqui a gente sempre fala, eu sou muito adepto à filosofia de vida do lifelong learning, que é um aprendizado ao longo da vida, contínuo o tempo todo, mais do que você... Porque a gente mudou muito, já falei isso algumas vezes, antigamente, sei lá, 20, 30 anos atrás, você entrava numa função, você se formava em alguma coisa, provavelmente você ia encerrar sua carreira ali fazendo aquilo. Hoje em dia é tudo muito dinâmico, então não existe a zona de conforto, isso acabou e cada dia tem diminuído, né? A gente trabalha muito diferente hoje, antigamente não tinha WhatsApp, essas
mídias sociais, Mudou tudo isso tudo. que deixou tudo muito mais rápido, agora a inteligência artificial, que eu adoro. Aliás, você tem usado a inteligência artificial de alguma forma? Eu uso o ChatGPT para me ajudar a fazer descrição de cargos, montar algumas scripts de algumas coisas de marketing que eu vou postar. Eu uso ele, assim, não sou uma super entendida profundamente, estou evoluindo, tem amigos que estão me ensinando a usar melhor, mas eu uso constantemente, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, eu peço alguma coisa para ele me ajudar. Eu me apaixonei por isso, cara. Eu tô assim, eu tô numa imersão disso cada vez mais. Eu acho isso sensacional. E é uma coisa, eu digo assim, daqui 3 anos isso vai estar na veia Vai de todo ser mundo. uma Mas coisa, hoje, eu acho que ainda é um grande diferencial e que dá ganho de efetividade, de tempo, cara, ganha muito, é é muito. realmente sensacional. Eu sempre incentivo o empreendedor a usar isso. E por falar em empreendedores, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, alguns dos nossos é, é, incentivadores que participam aqui conosco no podcast. Vamos lá, vamos começar falando de Sorriquer Saúde Sem Culpa. Para quem se preocupa, você que é aí da região de Osasco, ali no bairro do Rochidale tem uma clínica com preço popular e extremamente tradicional. São 18 anos sobre o comando da doutora Fabi Matos. Então, você está pensando em melhorar a sua saúde bucal, está com algum problema, quer fazer um clareamento, quer ficar mais bonito, vai lá, procura a doutora Fabi Matos. E tem mais, sempre inovando. A doutora Fabi Matos agora, ela tem mais um diferencial competitivo para aquela região: harmonização facial. Ela é professora, ela dá aula desse tema e agora na região de Osasco, numa clínica especialista. Ali não tem estagiário, galera, ali só tem profissional há muitos anos formados e que vai te atender de uma forma extremamente cirúrgica e precisa. Então, para não dizer que você não ganha nada em vir aqui no Tudo Acaba em Business, tá aí QR Code na tela. Todo mundo que viu aqui no Tudo Acaba em Business, que for na clínica, na Sorriquer, tem 10% de desconto em qualquer procedimento, mas tem que falar que viu no Tudo Acaba em Business, tá bom? Você gosta de cuidar da sua saúde como um todo? Você falou bastante da parte de academia, né? Mas a gente sabe que, principalmente mulherada, tem muitos outros cuidados, né? Com Como é que é isso para certeza. você? Eu não sou a mulher mais vaidosa do mundo, não é. Minha irmã, ela estuda medicina, quer fazer dermatologia, então ela é rainha do skincare. Eu sou mais dos cuidados básicos, assim, eu sou mais prática. Não tenho cuidados assim tão evoluídos, mas gosto de saúde dental, acho que é fundamental. Sorrir, né? A gente tem que Não tem estar. jeito, né? Demonstra alegria, passa felicidade, cuidado, É um grande nossa. cartão de visita, né? Com certeza, Não adianta. nosso Um sorriso bacana, bem sorriso. dado e eu digo assim, tem certas coisas que não nega um sorriso para ninguém, gente. Isso faz É tão bem, né? verdade. Eu acho que assim, é um grande cartão de visita. Não é seu Davi Nunes. Davi Nunes, tem mais alguém? Porque para pagar o salário do Davi, eu vou te falar, viu, Flávia? É alto. Aliás, me ajuda aí, viu? Você que é patrocinador, me ajuda aí que o salário do Davi tá ficando alto. Até porque tá chegando a dona Dara aí, né? Primeira filha do seu Davi tá Ai, vindo, né? Tá chegando. Então, o seu Davi olha para mim e fala: e agora? Tem que comprar o leite da criança. Não tá caro. Davi. E a dona Dani, a esposa dele, eu vou falar para você uma coisa. A dona Dani, assim, ela já comia por 3 antes de engravidar. de engravidar. Então você imagina agora. Então, assim, a vida Uhum. desse rapaz realmente não é fácil. Vamos falar agora de quem, senhor Davi? Vamos falar aqui da nossa casa, aqui, ó. Otimize Studios, onde a gente grava o podcast Tudo Acaba em Business. Aqui no Otimize Studios, gente, você está procurando um espaço para gravar seu podcast? Por que é importante você gravar um podcast? Pessoal, pensa bem. Quer gerar autoridade? Quer ser reconhecido como uma referência no seu setor? Você sabia que hoje, nos últimos 5 anos, a TV aberta perdeu 25% de audiência? Em contrapartida, o podcast ganhou 28% de mercado entre os anos de 2022 e 2023. Ou seja, o podcast é uma forma de você expor o seu trabalho, apresentar a sua empresa de uma forma inteligente
e moderno. Então, se você está procurando um espaço, porque também, para ser bem sincero, muito difícil você fazer um bom podcast, o nível que exige hoje em dia, sozinho. Então, procura aqui, gente, aqui no Otimis Studios, tenho certeza, sua experiência vai ser muito bacana, a gente vai poder ajudar no seu projeto. E aí eu vou aproveitar e vou perguntar, Flávio, qual que foi sua experiência até aqui no Otimis? Foi fantástica, foi incrível. E eu fiquei impressionada com a agilidade do Davi. Ele gravou um vídeo aqui, eu pedi para ele gravar um vídeo para eu postar nos stories. E ele fez uma edição assim, coisa de 2 minutos, estava um vídeo super editado, super profissional. Eu falei, gente, como foi rápido. Eles estão de parabéns, equipe sensacional aqui. Muito obrigado. Aí, Flávio, tá aí, mais uma pessoa que participa aqui. Essa tá na Forbes, hein? Falou pra gente, falou e atestou o Otimis Studios. Não, E e Davi, eu gravo bastante podcast. Você grava bastante, Flávio? Gravo bastante podcast. E assim, uma agilidade para editar, fazer um vídeo tão bem feito, eu nunca vi. Você vai ver a qualidade desse podcast no Quero. final. Você pode ter certeza, depois você pode ir lá falar, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né, Davi? Temos mais, vamos falar agora do meu amigo Rodrigo Razi, da Academia Evoque. Pessoal, olha que história legal. Rodrigo, são 34 unidades, ele começou só há 5 anos. A Flávia na Delvendo começou há 7 anos. 7 anos. O Rodrigo, 5 anos, vai completar 6 anos agora, a Evoque. Já são 34 unidades de Mauá para o mundo, como eu sempre brinco com ele. Você já tem a Evoque, começou lá em Mauá, como a gente já falou, Mauá, Diadema, São Caetano, Santo André, São Bernardo, Ribeirão Pires, lá na região mais voltada ao ABC. Você tem São Paulo, Jaguaré, Guarulhos, Parque do Carmo, Indaiatuba, tem vários lugares. Você tem Minas Gerais, você já tem Campo Grande, você tem Goiânia, enfim, é uma infinidade de academias. 34, o objetivo é terminar com 50 unidades esse ano. Uma academia no estilo low cost, de alto padrão de equipamentos, mas com grande diferencial. A Evoque não tem como objetivo sistematizar, robotizar o atendimento. Ela ainda acha que o contato humano é muito importante. Então você vai ter mais professores na academia, incentiva aulas coletivas, a eventos coletivos, para que você não só cuide do corpo, mas também socialize, cuide da sua mente ao mesmo tempo, o que é muito importante nos dias de hoje. Então, se você procura uma academia, não perca tempo, procure uma Evoque, vai ter uma perto da sua casa. E se falar que viu aqui no Tudo Acaba em Business, tem promoção, hein? Primeiro mês, desde que fecha o pacote de 1 ano, no R$ 1,99. Cara, R$ 1,99 é mais barato que um café no pacote anual no seu primeiro mês. Então, não perca tempo, entra aí, tem o link na tela, chama e fala que viu no Tudo Acaba em Business, que você vai ter esse desconto do primeiro mês, um incentivo para você que quer buscar uma saúde melhor, longevidade e também, como a gente já falou, uma melhora do sistema cognitivo, para diminuir o estresse, a ansiedade. A academia faz muito bem para isso, né? Exercício físico. Com certeza, né? é fundamental. E para fechar, continuando falando de saúde, nosso último parceiro, vamos falar do Espaço Volpi. Pessoal, tá aí. O principal hoje, a principal referência em longevidade é o Dr. Tiago Volpi. E ele tem uma clínica excepcional, multissetorial, com várias especialidades ali dentro, né? Ele é um nutrólogo, então, cara, precisa ganhar massa muscular, precisa emagrecer, precisa melhorar o seu sistema cognitivo, tá com dificuldade, não tá entendendo por que tá rendendo pouco, procura o Dr. Tiago. Davi, por gentileza, chama o vídeo e mostra um pouquinho da clínica Volpi, do Espaço Volpi. Eu sou o Dr. Tiago Volpi, ex-atleta, médico nutrólogo e empresário. E os meus atendimentos são direcionados para pessoas que, como eu, buscam viver em alta performance física e mental. O Espaço Volpi é o maior e mais avançado centro de nutrologia e especialidades relacionadas à medicina do estilo de vida. Aqui te ajudamos a alcançar seu máximo potencial. Temos um benefício especial para você: 20% off na primeira consulta. Aponte seu celular para o QR Code e aproveite esse benefício. E é isso aí, gente. Como vocês puderam ver, a estrutura é sensacional, muitos profissionais qualificados e o local realmente é muito confortável, é uma experiência muito bacana, além de você atingir grandes resultados. QR Code na tela, 20% de desconto na primeira consulta para quem falar que viu aqui no Tudo Acaba em Business. Tem o QR Code na tela, tá tudo certo. E você,
que a gente já falou, né, Flávia, bastante a respeito da necessidade de você ter, digamos, pausas estratégicas, né, dentro do seu dia. Para você cuidar da sua espiritualidade, eu acabei não comentando, todos os domingos eu vou na missa, eu sou um católico praticante, graças a Deus. Para mim isso também é uma forma de me desligar e de me focar para minha espiritualidade, de gratidão, de olhar para dentro e procurar ser alguém melhor como homem, como líder de uma família. E a liderança a gente pratica em todos os lugares, né? A Sim, gente com vai certeza. isso desenvolvendo ao longo da vida, né? E aí, quando a gente fala em algumas pausas, por exemplo, que é você ler um livro, você acalmar sua mente. Qual que é a maior doença hoje? Muita gente fala da depressão, mas a depressão ainda não é a maior, é a ansiedade. Com certeza. E a gente vive uma geração ansiosa, inclusive por ter mudado muitos hábitos no trabalho e pela ascensão das mídias sociais. Né? O WhatsApp, quem consegue... Antigamente, você trabalhava das 9 às 6, acabou seu dia de trabalho. Agora você está recebendo mensagem do seu chefe ou do seu cliente 9 horas da noite, 8 horas da noite, 10 horas da noite, às vezes. Então, isso realmente gera uma ansiedade maior e não só, é familiar e tudo. Pessoas que talvez não te ligariam, na maioria das vezes, por motivos mais óbvios, quando tem essa liberdade de usar o WhatsApp, acaba causando esse tipo de necessidade. Então, você está o tempo inteiro se conectando ali com o WhatsApp. Como é que você se priva para que você consiga usar de uma forma menos agressiva as mídias sociais? Olha, eu tenho que usar com muita sabedoria, porque eu acho que é um fator crítico. Se a gente deixar, o WhatsApp te engole, né, de tantas coisas que a gente tem para fazer. Eu começo meu dia me organizando, tenho uma rotina de leitura, uma coisa rápida que é um devocional, que é um livro que conta um resumo de alguma coisa, uma palavra que me equilibra, me acalma, me energiza. Eu leio antes de dormir sempre um provérbio. Que ele é um livro da Bíblia, mas que é o que tem mais sabedoria, mais Sim, lições sim. práticas para Eu nossa gosto muito vida. também. E aí eu tento me desligar do celular à noite, não sempre, né? Tem eventos e coisas, mas depois de umas 7, 8 horas eu tento dar uma desligada e cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar, então as coisas que me relaxam é comer bem, cozinhar, eu fazer alguma coisa diferente para quem eu gosto, para quem eu amo, cuidar das pessoas de uma forma diferente. Ah, que legal. E aí eu vou voltar a um tema que eu acho importante você, até eu vou exemplificar uma coisa que você citou aqui, história do tentar vender sapato para quem anda descalço, né? É. Eu gosto muito dessa história. É o seguinte, uma vez eu conversando com o presidente de uma empresa, ele disse assim, cara, pensa o seguinte, mandei dois profissionais para um lugar específico na África e a avaliação de ambos foi completamente diferente. Um deles chegou lá e viu todo mundo descalço. Ele era um vendedor, representante comercial, um head de vendas. E ele ligou para o chefe da empresa e disse assim, cara, aqui não tem a menor condição. Aqui não tem cultura, todo mundo anda descalço. Então aqui não tem a menor condição, vamos sair daqui correndo. E aí ligou para o outro. Aí o cara falou, chefe, eu não volto, eu vou ficar aqui. Porque aqui eu vou ficar milionário, porque aqui ninguém usa sapato. O campo a ser explorado é o mar azul completamente. Então o que eu quero dizer com essa história, não? O que essa história traz pra gente? A necessidade de você enxergar com um pouco de otimismo as coisas. De Com você... certeza. Porque o empreendedorismo, como a Flávia bem disse, cara, se você tá achando que você vai empreender, que você vai trabalhar menos, que você vai empreender porque você vai ter mais segurança, você pode ter certeza que, cara, você vai trabalhar muito mais, você vai ter muito mais problema. Só que a vida, eu já disse isso algumas vezes, ela é muito mais doce para quem é ousado. Hoje você está desfrutando de um prestígio que você construiu porque você usou. Você saiu de uma zona de conforto, como você disse, trabalhava na Tetra Pak, podia ter seguido para um cargo de direção ou alguma coisa assim, mas você preferiu iniciar seu sonho. E aí você já falou um pouquinho dos percalços, e aí eu vou te perguntar, por muitas vezes,
eu acredito, porque isso aconteceu comigo e acontece até com certa frequência em alguns projetos, você deve ter pensado em desistir. Muito, inúmeras vezes, assim, os problemas eram grandes e me dá vontade de desistir, assim, vou voltar para uma carreira mais tranquila, um cargo CLT numa empresa, parece ser muito mais fácil, é muito mais tranquilo, responsabilidade de ter que tomar todas as decisões, de ter que dar a última palavra em todos, eu não tenho sócios, então é muito desafiador. Igual famílias também, né? Você passa a ser responsável por É famílias, responsável né? por famílias e a responsabilidade com o financeiro e com todos os fatores. Mas o que não me deixava desistir, na verdade, o que não me deixava desistir, Coisas do ao vivo, é, né? Que vai acontecendo. o que não me deixava desistir, com certeza, é saber que eu tinha um propósito, algo maior. Teve um livro que eu li, Uma Vida com um Propósito. E esse livro, ele mudou minha vida. E aí ele fez sentido que teria que ter algo a mais para que a gente... Porque eu tô aqui, esse propósito e saber disso e buscar cumprir esse propósito é o que me dá forças para renovar e sair da cama em dias que a gente não tem vontade. Você sabe que você me deu uma grande dica, porque esse livro eu ganhei num evento que eu fui do Paulo Vieira, né? E eu não li ele até hoje. Ele falou tão bem, eu fiquei com ele na cabeça. Falei, preciso ler esse livro, tenho em casa e Tem que não li. ler. Eu vou ler, porque, assim, eu conheço umas 3, 4 pessoas que me falaram muito bem desse livro. Eu cheguei a ler um comecinho, alguma coisa, mas realmente parece algo muito bacana. Quando a gente fala de propósito, eu lembro muito do livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Todos os projetos que eu vou fazer, vou confidencializar uma coisa para vocês. Eu tenho alguns livros que eu uso em todo que eu vou fazer. O Comece pelo Porquê é um e o Receita Previsível é outro. Tem alguns outros, porque eu acho que eles me ajudam muito. Descobrir o porquê, né? Por que vai me motivar a continuar no momento Vontade de da desistir. vontade de desistir, aquele momento da arrebentação, do deserto que vai passar. O deserto. Então, eu tenho que ter um porquê muito claro, que é isso que me faz seguir. E o Receita Previsível é que qualquer empresa precisa só vive se gerar receita. Se não tiver receita, você pode ser bom, você pode ser o melhor, mas se você não sabe vender, então é isso que eu busco sempre me especializar. Então são 2 dicas bacanas. E olha, eu vou te dar uma dica. Você que é de inteligência artificial, que está aprendendo, use a inteligência a seu favor. Pegue livros que você acha muito bacana e pede para ele te ajudar a resolver tal problema, comportando-se como se fosse os ensinamentos ou aquele livro. Então isso é muito bacana e te traz uma sabedoria muito bacana para o seu dia a dia. Com certeza. E aí, quando a gente fala de você sair na revista Forbes, né? Primeiro eu queria saber como é que foi para sua família, para você, lógico, porque assim, eu imagino o tamanho do orgulho, né? Você falou de uma, porque assim, eu convivo muito, convivia mais, mas assim, é uma família que eu tenho muito carinho, assim, a gente trabalha muito junto, é a família do Marquinhos, atleta da seleção brasileira. Tô com eles desde 2016, fui para a Copa do Mundo com eles, Olimpíada, cara, eles proporcionaram coisas maravilhosas, eu sou muito grato a eles. Mas assim, o que eu percebo, o Marquinhos teve 3 gerações de atletas que não chegaram ao auge para ele chegar. Então teve todo um preparo de família para aquilo. E ele é um grande orgulho para a família, mas é como se fosse uma realização da família. Porque eles tinham talento, tiveram o tio, teve o irmão, teve o primo, até chegar no Marquinhos e o Marquinhos realmente ser entregar. Mas a gente sabe ali que foi tudo um trabalho de família, porque eles tinham ali um incentivo ao esporte, um talento natural ali de família, mas que é um pouco, estou comparando um pouco a sua história, né? Mas o que você fez foi totalmente fora, né? E você, antes dos 30 anos, atingiu um auge que está numa revista que, poxa, a maioria dos meninos hoje que eu conheço que estão nesse meio, é o sonho de, sei lá, cada 10, 8 pelo menos, e você alcançou isso. Então, imagina o orgulho que você é para sua família e o orgulho que você deve ter de você, né? Foi uma grande conquista, um sonho que eu tinha alguns anos atrás e realizar esse sonho, assim, foi uma sensação única, assim, uma gratidão a Deus por me proporcionar, uma gratidão a tudo que envolveu a minha história, minha resiliência, minha perseverança, porque eu só cheguei lá porque eu não desisti, porque eu permaneci com frente aos desafios. Eu acho que a maior ensinamento que eu falo para as pessoas é persevere, tá difícil, aguente mais um dia, mais outro dia, vai passar. Respira, tente olhar
de um outro jeito, pegar um insight de uma pessoa diferente. É isso que faz a gente chegar lá. E a Forbes também foi uma grande, grande conquista, era um sonho. E quando eu recebi a ligação, eu fiquei assim, eu tava na academia, era noite já, e me ligaram. E aí eu fiquei até sem chão na academia, sem conseguir treinar o resto. E foi um grande presente, assim, uma grande conquista, ver o seu trabalho ser reconhecido, todo o seu esforço, com 29 anos e para mim, eu comecei muito nova. Eu acho que a questão, eu comecei com 22 para 23 anos, né? E a questão é não existe idade. Não existe idade para fazer. Precisa ter coragem e perseverança e seguir. Sabendo o que você quer, estudando, não existe caminho mais fácil, não existe sem esforço, não existe atalho, é muito foco, é muita perseverança, é dedicação mil, assim, dedicação, noites sem dormir, noites participando de eventos, as pessoas viram e falam, nossa, eu não sei como você aguenta, a sua rotina é muito louca, pelo Instagram as pessoas me acompanham. E eu falo, eu acho que eu aguento porque eu amo, eu acredito e eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, você tem que fazer o que depende só de você. Sem dúvida. Eu que sou estoico, filosofia estoica é exatamente isso. Foque as energias onde está sob o seu controle e onde não está, aí você coloca a mão de Deus ou do destino, onde cada um acorde. Exatamente. Mas você tem que ser o melhor que você controla e tentar não sofrer com a ansiedade daquilo que você não controla, que é realmente muito difícil para quem é gestor, para gente que busca isso, é realmente muito difícil. Ter o controle mas eu acho que é quando você atinge sua maturidade, quando você entende que se você entrar no avião não está sob o seu controle. Tem coisas que não adianta. O que está sob o seu controle é, cara, vou escolher a melhor companhia aérea, se eu puder, vou escolher um assento bacana, vou tentar, né, viajar num dia que não estiver chovendo, sei lá, alguma coisa assim, mas alguma coisa vocês programam. Mas a partir do momento que você subiu no avião, sua vida já não depende mais de você mesmo. Então, assim, ou você vai ficar desesperado e não vai andar nunca de avião, ou você vai entender isso e vai ter no seu coração a paz de falar, cara, aqui eu não posso fazer nada, não está mais sob o meu controle, então eu tenho que fazer, vou fazer. Então, isso é pra vida, eu acho que serve. E gostar do novo, né? O desafio, eu acho que ele move a gente, Sem que dúvida. é empreendedor, que quer começar algo. Você tem que gostar de desafios. Se você gosta da mesmice, você quer ter aquela rotina, aquela tal horário, sai horário, não seja empreendedor. Não tem nada de errado com isso, Não né? tem Vamos nenhum deixar claro. problema. A gente precisa de pessoas para fazer parte do nosso time, mas não adianta. Se você quer rotina, se você quer bate cartão, não dá para pensar na vida empreendedora. É muito mais insana, é muito mais louca, tem muito mais adrenalina na veia. Sem Riscos dúvida. a gente tem que correr o tempo Sem todo. dúvida. Se a gente não corre riscos, a gente dorme, morre. E aí, você chegou na revista Forbes, porque você já montou uma empresa de sucesso. Se posicionou como uma autoridade agro, se posicionou como uma referência ali no setor, uma especialista em carne suína. Para onde você está olhando agora e para onde a Del Veneto está olhando? Olha, agora os próximos passos é expandir o que a gente já faz localmente aqui em São Paulo, capital, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Campinas, que é as regiões que a gente atende hoje, é expandir a nossa abrangência e chegar em outras regiões que a gente ainda não está. Então, é crescer territorialmente para poder levar o melhor da carne suína para outras regiões que ainda não têm oportunidade de ter Del Veneto na sua região. E você? Eu, como empreendedora, é continuar evoluindo, é crescer, é estudar mais, é ser melhor a cada dia, aprender, tá com gente melhor do que eu, porque eu acho que a gente tá com gente melhor do que a gente é o que sobe nossa barra muito. Eu tinha uns 27 anos, eu me achava muito nova, era nova, mas aí eu conheci amigas empresárias de 25, 26 anos que, assim, estavam anos-luz à minha frente, aí eu falei... Nossa, eu não sou tão nova assim, tem gente fazendo. E essas pessoas são as que fazem a gente crescer e fazem a gente, não, você tem que fazer mais. Você tá achando que você tá muito bem porque você tá com 27 anos. Não, esteja sempre do lado de gente muito melhor que você, conviva com um ciclo de gente que você seja o que menos sabe lá, porque é esse ciclo que vai te mover e vai te fazer ir pra frente. Esse ciclo de pessoas que têm
algo além, que já alcançaram mais, essas pessoas sobem sua barra, sobem seu nível e faz você ter uma inspiração, porque eu acho que se a gente morrer para a inspiração do que querer fazer algo diferente, a gente morre. Sem vontade de evoluir, te deita e dorme, não tem para que acordar, para que fazer. Sem dúvida, cara. Concordo plenamente com você. E tem uma frase que eu gosto muito. Eu realmente não sei a fonte, mas é algo mais ou menos assim. Se eu subir no ombro dos gigantes é porque eu queria enxergar mais longe, né? Eles possibilitaram que ele chegasse mais longe. Então eu concordo plenamente com você. Sempre você está perto de pessoas preparadas, que possam te auxiliar no crescimento, que estejam, que vejam o mesmo horizonte que você busca, né? Com mais profundidade aí. Cara, muito, muito legal. Mas agora tem um momento. Tem um momento que eu vou dizer pra você, Flávia. Eu não queria estar na sua pele. Agora vem a pergunta do nosso filósofo. Agora sobe o nível, vai ficar mais alto o patamar. Com certeza será a melhor pergunta desse podcast. Davi Nunes, o filósofo, o que você tem para perguntar para minha grande amiga Flávia? Vai de leve, hein? Tá. Não, em minha defesa, eu tinha 2 perguntas, você perguntou as 2. Mas a minha dúvida é sobre essa autoridade, né? Antes do podcast começar, você falou que tem muitas reuniões, conversa com muitas pessoas. E hoje você mesmo se enxerga como autoridade ou você acha que ainda está longe de chegar ou você ainda tem muito a se desenvolver? Eu digo na sua própria área, como corte de sunga específico. Você acha que realmente se sente confortável de falar, eu sou uma autoridade, eu posso te ajudar? Ou ainda está naquele meio termo de não, ainda precisa aprender mais para conseguir provar para as pessoas? Não, eu acho que quando eu comecei lá atrás, eu me especializei tecnicamente, então eu aprendi com lugares açougues, pessoas que sabiam mexer com carne há muito tempo. Então hoje eu tenho total domínio de saber de qualquer corte, de saber de qualquer parte, assim, com toda tranquilidade. A gente dá para evoluir sempre pensando em novas formas, novos preparos, receitas, formas diferentes. Eu ainda estou evoluindo e sempre quero testar aí novas ideias, novas formas de fazer diferente. Mas, assim, como domínio da carne suína, eu tenho total tranquilidade. De cortes em geral, eu tenho 100% de tranquilidade, não tenho receio de falar, de saber, de pegar pessoalmente, saber qual corte é, porque aquilo é o que eu faço todos os dias. Se alguém na minha equipe fala que não tem um corte, acabou essa semana o corte, eu falo, mas peraí, mas vendeu para esse, vendeu para aquele, vendeu para aquele, eu tenho e penso a parte, eu falo, mas dá para tirar dessa outra parte, o que dá para fazer diferente? Então, assim, Total controle. controle domínio sobre o meu produto, eu tenho 100%. A gente não tem domínio sobre as pessoas, a gente não tem domínio sobre os erros humanos que acontecem, falhas no processo, logística, tem N fatores que eu não tenho dentro do controle. E que a gente precisa procurar pessoas melhores, boas, para estar junto com a gente, nos ajudando, porque a gente sozinho não faz nada. E teve algum momento que teve essa virada de chave? Por exemplo, a revista Forbes chamou, aí virou a chave. Pessoal, ok, agora eu sou, ou então foi uma construção que teve ao longo do tempo com várias pequenas conquistas? Foi uma construção já ao longo do tempo. Teve o Globo Rural, que eu saí, acho que uns 2 anos atrás, que foi uma grande virada de chave. Primeira grande virada de chave. Legal. E agora a Forbes, mais reconhecimento, mais mérito perante todo o meu esforço, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei. Mas é uma jornada, eu acho que a gente vai conquistando os passinhos aos poucos e sempre tem como aprender mais, sempre tem como ir para outros países, destrinchar novas opções de cortes asiáticos, formas, isso eu não conheço pouco ainda na parte de preparos asiáticos, eu tenho pouca experiência e quero me especializar também, entender mais. Então tem um universo ainda de coisas além, porque eu acho que é isso que eu falei. Se a gente está vivo, a gente tem que evoluir, estudar, porque se a gente não se desenvolve, a gente morre. Sem aprender, sem estar em constante movimento, eu não consigo estar viva. Excelente. Parabéns, Davi. Eu queria ter um filho assim. O homem é brabo mesmo, viu, cara? Vou falar uma coisa para vocês. Cara, primeiro assim, eu gostaria muito de agradecer sua presença. Já temos mais de 1 hora de podcast, seu Davi. 59 minutos. 59 minutos. Prometemos fazer algo em 1 hora, 1 hora e 10. Então, caminhando para o final.
Primeiro, eu gostaria que você deixasse um recado final. E ele pode ser feito de incentivo e também contando algum momento muito difícil que você teve que passar, que você, dentro dessa sua jornada já como empreendedora, que eu acho que isso, como um dos objetivos, tô falando que tá vivo, um dos objetivos do programa é ser inspiracional. A gente sabe das dificuldades, mas a gente sabe que o empreendedorismo também resolve. Um país, quando a gente lê o livro A Revolta de Atlas, que eu acho ele sensacional, da filósofa do objetivismo, Ayn Rand, a gente entende, eu acho que ele deu o devido valor do que é um empresário de verdade, um empreendedor, enfim, do quanto é o skin the game. Então, assim, você pode falar com autoridade. Eu vou te falar uma menina, porque no empreendedorismo você tem 7 anos, acabou de completar 30 anos. Então, você tem uma conexão muito legal com o público feminino, com empreendedores e com os jovens. Então, por que empreender? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a esse respeito. E depois, se você puder também falar um momento que você passou, que foi muito difícil, mas que você venceu, óbvio, se você puder falar. E tem cada dia mais segurança do porquê você chegou ao sucesso, chegou até aqui. Acho que por que empreender? Porque se você tem uma indignação, se você tem uma insatisfação dentro de você em algo que você enxerga, oportunidade que não está resolvida, ou que não está explorada no mercado, isso você tem que seguir, tem que fazer algo com isso, transformar isso em uma oportunidade, um negócio, desenvolver. Se você tem algo que você acredita que não está resolvido no mercado, uma dor, e você enxerga, vai e faça. Se prepare, estude, não é fácil, tá? Achar que que a gente vai ter um retorno rápido, esse é o maior erro que o empresário pode ter. Achar que vai ter um retorno dependendo em 1, 2, 3 anos, é uma dor e uma realidade que eu tive e que me frustrou muito. Porque depende, se você tem um capital muito grande para iniciar, você pode ter esse retorno um pouco, até às vezes mais rápido, porque você vai se sustentar, o negócio vai trazer o seu prolabore, vai trazer o seu retorno. Se você não tem um capital tão grande, você vai iniciar com o próprio rendimento desse negócio, você tem que reinvestir, porque a gente tem que comprar equipamentos, Suor ali, né? capital, ainda mais um negócio físico, um negócio que exige estrutura, vai demandar mais tempo. E uma vez eu ouvi de um empresário de uma grande fábrica de chocolate aqui do Brasil, e aí ele me falou assim, que ele tinha ficado 5 anos sem tirar o primeiro prolabore dele. E ele tem uma empresa que foi vendida para os chineses, uma empresa gigante, bilionária hoje. E aí ele me falou isso e eu tava acho que com 3, 4 anos de empresa, e aí isso me deu um pouco de paz. Porque Sem dúvida. você tem que abrir mão, não pense no curto prazo. Empreender não é pensar no curto prazo, empreender é pensar no longo prazo. Pense no futuro, que você vai colher frutos no futuro. E comece, se você tem capital, foca. Eu sempre foquei em contratar mais gente, fazer meu time crescer do que me pagar mais. Eu sempre foquei em fazer o meu negócio crescer, era meu foco. Então, eu acho que a gente tem que ter clareza disso, porque às vezes o mundo vende que empreendedorismo é ganhar dinheiro rápido. E não existe. Não, de jeito Mas nenhum. o Instagram é meio malvado nesse sentido. Ele vende uma ideia de que se você tem uma ideia, vai e faz algo diferente, que você vai ter liberdade geográfica, que você vai ter isso, aquelas as modas do momento. E não é isso. O que tem de quebrado no Instagram, fazendo foto de carrão, de casa com piscina, de helicóptero, cara, não cai nessa, gente. Não cai nessa. A Flávia tá falando que é muito suor e transpiração e perseverança do que... você não ganha na loteria, cara. Não existe. É um trabalho muito É forte. muito forte. Então, a dica que eu falo e me percalço é não acredite no curto prazo. Aprender, Muito boa crescer, ganhar no longo prazo. E se você tem recurso na empresa, no começo, se a empresa está te dando, foque em crescer, estruturar seu time, contratar pessoas boas. Não foque em você primeiro. Deixe você lá pra frente. Perfeito. Se você quer olhar, porque você tá olhando lá na frente. Se você é a pessoa que pode olhar e olhar estrategicamente no negócio. Então, se você ficar focando no seu retorno imediato, você não vai a sua empresa vai ficar parada. Não vai chegar no próximo nível que você gostaria. Você falou aí em resiliência, investir no tempo. Qual que foi, assim, tem algum momento que você fala, ou alguns, né? Mas vamos citar pelo menos um momento que você fala, tipo, poxa, aquele eu pensei em desistir, aquele foi um marco para eu ter... Sempre quando eu olho para trás, eu olho para aquele momento e falo, pô, hoje eu cheguei aqui porque eu venci aquilo. Na época que essa pessoa,
esse empreendedor me contou essa história dele, foi um marco na minha vida, porque eu tava bem cansada. Tinha 3, 4 anos e eu saí de uma multinacional, tinha um salário bom. E pra praticamente sem retorno nenhum pra mim. E aí, às vezes, eu falava assim, poxa, só investir, né? Empreender no começo é só investir. É só investir. Eu tenho máquinas, eu tenho estrutura, eu Claro. tenho uma coisa física. Profissionais pra pagar. Profissionais. E isso não é fácil. Então, não foque no curto prazo, porque o curto prazo não vai ter o retorno que você imagina. Você que se mexe num negócio digital hoje em dia, falam que é mais simples, eu não sei. Eu não tenho tanta propriedade para falar, mas se você quer pensar em negócios do mundo real, físico, não é focar no curto prazo. Foque no longo prazo, persevere, não desista perante as dificuldades. As dificuldades são muitas, problemas com equipe, pessoas que te desapontam, situações de quebra de confiança, de achar que as pessoas são como você. Às vezes você tem um comportamento, uma índole boa, uma índole faz as coisas certas, as pessoas não vão reagir da mesma forma. Então, você desaponta com vários momentos com as pessoas, com as pessoas que estão ao seu redor. Sem dúvida. Isso é muito fundamental e não desistir com isso, né? Usar isso de alavanca para crescer mais e para ufa, passou essa fase, vai para outra. E quanto mais a gente cresce, mais fases de crescimentos mais complexas e mais elaboradas vão vindo. Sim. Olha, eu sendo muito sincero, apesar de ter aí alguns gurus do marketing digital que podem querer dizer o contrário, eu tenho alguns amigos que sim se deram bem no mundo do ambiente digital, mas cara, sempre com prazo, com tempo, com muita dedicação. A gente vai fazer uma entrevista com os meninos semana que vem. Eu conheço eles, assim, eles eram amigos do meu sobrinho, então eu conheço eles há muitos anos, né? Conviveram na minha casa há muito tempo. Cara, os meninos estão há 5 anos. Hoje eles são líderes de vendas na Shopee, num determinado segmento. Eles vão contar a história deles. Só que eles estão há 5 anos. E, cara, no começo, eles trabalhavam em empresas também, tiveram que vender seus carros, tiveram que, assim, quase faliram muitas vezes. E hoje eles acertaram. Mas eles ganharam pouco ou quase nada durante os 3 primeiros anos. Hoje eles foram recompensados. Eles são muito bem de vida, mas eles investiram, eles falam isso, pelo menos 3 anos. Ele falou, pô, os meninos iam pra balada, os meninos iam viajar e tal coisa. E aquele que tinha assim, o seu salário ali, aquela coisa que não tem nada de errado, mas enfim. E eles não podiam. Agora, hoje, eles são quem patrocina, talvez, Então, assim, mas houve uma entrega muito grande. Houve ali uma dedicação e o risco, a skin the game. Eles perderam o risco de perder os dois, perder o carro que colocaram. Quanto tempo ficaram, talvez, com as namoradas ajudando, o pai e a mãe, as que hoje são mulheres, sei lá, noivas. Então, assim, eles vão poder contar isso. Então, assim, eu não acredito muito nessa história do cara que, independentemente do setor, vai ver, sei lá, tem vários aí, você vai ver quero falar não, mas sei lá, o Pablo Marçal vai, poxa, olha o cara, quanto tempo ele demorou para chegar a construir o que ele construiu. Hoje o que ele fala vira rei, mas poxa, ele demorou muito nesse processo para alcançar e tentar assim. Então às vezes os caras falam de uma forma que parece ser muito fácil, simples, mas gente, não se engane, não é. Então assim, tudo que você for fazer exige. Você precisa de dinheiro para hoje, você vai ter que fazer alguma coisa, você tem que trabalhar para alguém. Se você conseguir se dedicar a ter uma empresa, né, então aí você... É um período de sacrifício e entregas, mas que no futuro vai ter uma recompensa. A ousadia, ela oferece recompensas, né? Com certeza. Então tá bom. Então é isso aí. Flávia, muito obrigado, mas de verdade, por ter participado aqui com a gente, ter dado a honra de participar aqui do Tudo Acaba em Business. Eu acho que foi um podcast, além de inspirador, que ensinou muito pra gente. Então eu aprendi bastante com você. Gostaria que você deixasse um recado final, tá? Que pode ser assim, o que eu deveria ter te perguntado, que não te perguntei, se faltou alguma coisa, e depois deixa um recado final pra gente. Eu acho que eu deixo o recado, é uma coisa que eu tenho tatuada aqui no meu braço, chama Josué 1:9, é uma frase que me define muito, que ela seja forte, corajoso, não tenha medo e não desanime, porque o seu Deus estará sempre contigo. Ser forte, corajoso, não ter medo e não desanimar. Essas 4 coisas
Para mim é o que me fizeram chegar até onde eu estou e não desanimar, não ter medo, porque os desafios, empreender é risco total. E se tiver medo, se desanimar, se não tiver força, não chega lá. Então, seja forte e corajoso, não tenha medo e não desanime. Você se arrepende do que fez ou faria tudo de novo? Não, eu faria tudo de novo, com certeza. A gente aprende, talvez, pegar exemplos de empreendedores reais. Antes, li no começo, eu li alguns livros inspiracionais de pessoas que muito marketing só, e isso me fez ter uma visão errada no começo do que era empreender. E aí ter essa visão mais de curto prazo, achar que era flores e que só o impacto bonito das pessoas, só que só os bons frutos, mas procurar empreendedores reais. Eu procuraria mais, me inspiraria mais de empreendedores reais no começo, do que só aqueles dos livros. Isso é muito bom que você falou. Flávia Brunelli, da Del Veneto, muito obrigado Obrigada. pela sua participação. Voltará aqui conosco. Você é Com uma grande certeza. representante do ambiente do agro, uma jovem, uma referência hoje no agronegócio, representante da mulher. Você viu, sem mimimi, demonstrou todo aqui o seu preparo. E é isso que eu falo. Muito mais do que defender bandeira é o quanto você está preparado para e disposto a correr os riscos, disposto a colocar sua pele em jogo. E tá aí, um exemplo inspiracional para você de presente aqui no Tudo Acaba em Miss. E galera, você já sabe, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. No Instagram, Marcelo Santoro Oficial. E se você ficou interessado aqui no nosso estúdio, quer vir conhecer, tá pensando em tirar seu projeto do papel, não sabe como, vem aqui bater um papo com a gente. Pode procurar ali no Instagram também, @Otimize Studios. E se você gostou desse podcast, quer ter mais inspirações de vídeo de empreendedores, tem aí o @Tudo Acaba em Business. Flávia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Galera, muito obrigado. Deus te abençoe. Até a próxima semana e fui!